Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de oração, essa casa de aconchego. E como eu dizia antes, é com muita alegria, com muito respeito e, acima de tudo, com muita gratidão que a gente vê essa casa novamente, com pessoas vindo em busca da paz, em busca do aprendizado, em busca da paz do nosso Senhor. Então, para darmos início, eu convido a todos a fechar os seus olhos do corpo físico, acalmando o nosso coração, sentando confortavelmente na cadeira, se colocando de uma forma receptiva, porque enquanto nós estamos aqui, já estamos sendo atendidos, estamos sendo cuidados e amparados pelo nosso Senhor Jesus e pelos nossos amigos da espiritualidade. Dessa forma, Senhor, agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos e pedimos a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, meus queridos, para dar início, eu trouxe uma pequena mensagem ditada por Emmanuel a Chico Xavier e ela diz assim: tudo passará. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas por igual passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje é para nós um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade que tem um dia e também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus, porque Deus é o suficiente. Então, meus queridos, com essa certeza de que Deus permanece em nossa vida, nós vamos iniciar a fala dessa noite, que nós estamos dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos adentrar o capítulo 4, que ele diz assim: ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. Essa passagem, essa parte do Evangelho, vem nos falar sobre a reencarnação. Vem nos falar em torno da reencarnação e vai nos fazer pensar um pouquinho sobre esta temática. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade: qual é o tipo mais perfeito
que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos iluminados falam para Kardec: vede Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. É o espírito mais iluminado que passou pela nossa terra. É quem nós temos que seguir como guia e modelo. É a pessoa mais sábia e mais desenvolvida que nós temos notícia de ter passado por aqui. Ele é o que nós chamamos de governador espiritual do planeta Terra. E aí vem uma pergunta: será que Jesus falou sobre a reencarnação? Em suas parábolas, em suas passagens? Será que Jesus tocou nesse assunto? Vocês já pensaram sobre isso? Já se indagaram? Da onde que tiraram essa reencarnação? Será que Jesus falava sobre esse assunto? E o Evangelho vem nos explicar que sim, Jesus falava sobre a reencarnação. No Evangelho nós temos inúmeras passagens que nos provam esta teoria, este fato. Mas nós vamos abordar hoje para o nosso estudo três parábolas, para nós não nos alongarmos muito, né? Vamos iniciar então lá em Mateus. E Jesus pergunta aos seus discípulos, vamos resumir um pouquinho. Jesus pergunta lá aos seus discípulos: quem dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que os homens estão dizendo a meu respeito? Jesus pergunta a seus discípulos. E os seus discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros ainda falam que você é Jeremias ou outros profetas. Então, seus discípulos responderam isso. E Jesus olha para Simão Pedro e pergunta: e tu, Simão Pedro, o que pensas disso? E Simão diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o teu sangue que falaram tais coisas, que revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Então, aqui a gente consegue analisar algumas coisas. Se os discípulos diziam que Jesus podia ter sido João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas, eles já entendiam lá naquela época que a reencarnação era possível, que poderiam vir outras vidas. Mas vamos analisar. Será que Jesus poderia ser João Batista? Não. Por quê? Porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Eles viveram em determinados momentos na mesma época. E Elias? Elias foi um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. Então, tecnicamente, seria possível. Jeremias viveu 600 anos antes de Cristo. E os outros profetas também há muitos anos antes. Então, tecnicamente, era possível. Mas Jesus fala que Simão Pedro falou a resposta certa. Que Jesus não era a reencarnação de ninguém. Ele era o Filho de Deus. Porque Jesus só viveu uma vida aqui. Ele só veio uma, ele não teve outras vidas aqui. Ele não precisava disso. Ele veio em missão aqui para a Terra. Ele só viveu uma vida. Então a gente entende que eles lá naquela época, eles já aceitavam a reencarnação. Eles não sabiam exatamente como isso funcionava. Eles não tinham noções exatas. Eram noções indefinidas, nebulosas a respeito, mas eles entendiam que de alguma forma existia essas outras vidas, essa sequência de vidas. Então, vale a gente refletir que também tem uma segunda parte muito interessante. Quando Jesus diz para Simão Pedro que ele não falou por si, mas que ele foi inspirado, também fala da mediunidade de Simão Pedro. Vocês concordam? Por quê? Porque quando Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo,
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a tua carne e o teu sangue que revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Então, Simão Pedro falou a resposta certa, mas ele foi inspirado, foi um ato mediúnico de Simão Pedro, porque ele também não tinha condições de dar essa assertiva com 100% de certeza. Então, também trazendo aí a questão da mediunidade, que ele falou isso inspirado pela espiritualidade superior. Ainda, numa segunda questão que vai lá em Marcos e Mateus, os discípulos interrogam Jesus. Por que dizem os escribas que era preciso que Elias viesse, que Elias voltasse? Porque havia uma profecia que dizia que Elias tinha que voltar. E Jesus responde assim, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Elias já veio, e assim, já veio, eles o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer a mim, o Filho do Homem. O que eles fizeram com João Batista? João Batista, a pedido de Salomé, foi decapitado, cortaram a cabeça dele e colocaram numa bandeja. O Salomé pediu isso ao rei Herodes e ele assim fez. Então, o que é isso aqui, gente? Aqui está dizendo que Elias já veio e eles não reconheceram. O texto bíblico afirma que João Batista é a reencarnação de Elias. Está escrito, Jesus respondeu. Então, eles já sabiam sobre a reencarnação, eles já tinham essa ideia pré-concebida da pré-existência da alma. Então, Elias foi um profeta que viveu lá 800 anos, mas ele ia voltar. E Jesus disse, mas ele já veio. Ele já veio, mas não foi reconhecido. Ele veio como João Batista. Então, a reencarnação ela fazia parte dos dogmas judeus. Mas eles não tinham muito a noção desse nome. Eles não tinham muito essa certeza de como isso funcionava. E outra terceira passagem para a gente tá pensando, refletindo nessa noite, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, que ele era senador dos judeus. Ele era uma pessoa respeitada, ele era um senador, que veio à noite ter com Jesus. No texto diz que ele foi à noite conversar com Jesus. Por que ele foi à noite conversar com Jesus? Para não ser visto. Porque ele não queria aparecer, ele não queria ser visto. Então Jeremias foi à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem velho nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? E Jesus lhe responde, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E respondeu Nicodemos, como pode isso fazer-se? Nicodemos não estava entendendo como é que ia nascer de novo. Ia entrar no ventre da mãe? Seria difícil, seria impossível. Então Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e o que não damos testemunho, senão do que temos visto.
Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale as coisas do céu? Isso também está lá no Evangelho de João. Então, aqui também Jesus estava falando que para você viver o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Você ser iluminado, você adquirir a perfeição, você evoluir, é preciso nascer de novo, da carne e do espírito. E quando ele falava de água, antigamente, se entendia por água, que a água, ela era, toda a matéria provinha da água. Então, quando ele fala o corpo, é a água, e o espírito é a alma. Então significa dizer, se o homem não renasce com seu corpo e com sua alma, não poderá ver o reino de Deus. Então, meus queridos, a ideia de que João Batista também era Elias, e de que os profetas podiam reviver na terra, nos deixa claro aqui nessas passagens evangélicas, que a gente reproduziu, nos deixa claro a questão da reencarnação. E se ela fosse errônea, Jesus teria combatido. Assim como Jesus combateu outras ideias que eram errôneas na época. Então, Jesus sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio essa questão necessária. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí alguém pode questionar. Eu também questionei. Mas se Deus falou tão claramente da reencarnação, por que não se fala ou não se acredita na reencarnação? Por quê que não se fala? Por que para tantas pessoas a reencarnação não existe? É uma questão curiosa. E aí a gente vai buscar na história, e a gente vai pesquisar e vamos entender que houve alguns fatores que influenciaram de forma importante para que a reencarnação fosse retirada dos textos evangélicos. E novamente aí se aparece o interesse dos homens. O interesse dos homens, ele era incompatível com a reencarnação, com a pré-existência da alma, que de repente não tinha o termo reencarnação, mas a pré-existência da alma. E aí vem uma história. Ainda que não molhou aqui. Então, o que acontece? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar nos concílios. Teve um concílio de Constantinopla. E o que era isso? Eram reuniões que eram feitas com autoridades das igrejas para definir questões teológicas, questões de organização, e de vez em quando aconteciam esses concílios. E no 5º concílio ecumênico de Constantinopla, que aconteceu lá pelo ano de 500 e pouco depois de Jesus, que foi definido retirar o termo reencarnação. Conta a história que existia um rei chamado Justiniano, e que sua esposa, Teodora, ela era uma pessoa que desenvolvia uma autoridade sobre o rei, e ela não queria saber da reencarnação. Por quê? Porque diz lá que ela seria uma pessoa não muito certa, uma pessoa escravocrata, ela não tinha muitas boas vivências, e ela tinha medo da reencarnação. Ela tinha medo de voltar aqui e ter que acertar as suas contas com a divindade, com Deus. Então, eis que a esposa de Justiniano faz com que esse, por sua vez, convença o Papa Virgílio na época, que por sua vez convenceu os bispos que estavam reunidos naquele concílio e retiraram a questão da reencarnação. Porque não era interessante para os homens da época, porque não interessava a eles saber que iam ter que voltar e ajustar as suas contas. Então essa é a história de por que a gente não tem a reencarnação como uma coisa normal e vista por todos os lados.
E daí que eles falavam, então, da ressurreição. Eles trocaram por ressurreição. Passaram por cima de Orígenes. Orígenes, ele era um teólogo de muito conhecimento. Então, essas decisões do concílio condenaram a reencarnação e aí teve essa mudança. E essa história da influência de Justiniano e sua esposa no citado concílio, de um modo geral, não é abordada na história, certamente para evitar conflitos, né? Evitar conflitos religiosos. Então, isso ficou guardado lá no texto. Mas se a gente buscar o que Jesus falava, a gente tem plena certeza da reencarnação. Por quê? O que é a ressurreição, gente? A ressurreição é você renascer no seu próprio corpo, o que é cientificamente impossível. Porque quando morre o corpo, hoje a gente tem esse costume, vai lá, enterra a pessoa, esse corpo vai decompor. Uma formiguinha vai comer daqui, um bichinho dali. E como é que a gente vai reunir isso tudo depois para vir de novo? É cientificamente impossível. Agride a nossa inteligência. Então, mas a ressurreição ficou lá escrita. Ela ficou lá o seu nome. E o que é a reencarnação? O que significa a reencarnação? A reencarnação significa renascer, reviver, mas um novo corpo. Renascer da água e do Espírito, assim como Jesus nos ensinou desde o princípio. Renascer, nascer novamente com um novo corpo. Entrar no ventre da mãe, entrar apenas um novo corpo, surgir um novo corpo. Então, a ressurreição, ela agride a ciência, mas a reencarnação, ela vem nos esclarecer muitas coisas. E assim, gente, o que a gente leva na doutrina espírita que nos fortalece a crença da reencarnação? Um principal fator, a justiça divina. Quando a gente pensa na justiça divina, a reencarnação, ela nos fica clara, entendível, perfeitamente compreensível. Porque se nós partirmos do princípio que Deus é soberanamente justo e bom, como que nós poderíamos explicar tantas e tantas diferenças que existem entre seus filhos? Quem é pai e mãe aqui que tem 2 filhos, você gostaria de ver um saudável, feliz, trabalhando e outro doente? Sem alimento? Não. Imagine nós que somos imperfeitos, imagine Deus, que é a perfeição suprema. Então, o que acontece? A justiça divina, ela é exercida. A misericórdia divina, ela é fundamentada na reencarnação. Porque, gente, se a gente está aqui hoje, nesse mundo de extremas diferenças, de abismos entre um e outro, uns dispondo de tanta fartura, de fartura de saúde, inclusive, de um corpo físico perfeito, tendo um lar, e outros passando por tantas e outras dificuldades, tendo problemas físicos, genéticos. Por quê? Porque um pai daria tanto a uns e nada a outros. Estes e tantos abismos visíveis aos nossos olhos mostram que é através da reencarnação que a justiça divina é compreendida. Porque se nós tivéssemos uma única vida, sabendo que Deus é justo, certamente nós seríamos todos iguaizinhos. Vocês concordam, gente? Vocês vejam que a doutrina espírita, ela quer que a gente pense, ela quer que a gente reflita, que a gente entenda. Por quê? Porque é uma fé raciocinada. Porque a gente quer crer em Deus, mas a gente quer saber por que está crendo. A gente quer ter fé, mas saber por que ter fé. Eu quero ter resignação, mas saber por que eu estou sendo resignado. Eu tenho que ter explicações. E isso a doutrina espírita nos traz.
Deus nos criou simples e ignorantes a todos. E deu a todos nós o livre-arbítrio e todas as possibilidades para que nós, através das nossas obras, das nossas atitudes e das nossas escolhas, nós cheguemos à evolução, ao aprimoramento, ao melhoramento, à iluminação mesmo. Porque nós não estamos aqui por acaso, meus queridos. Nós estamos aqui para aprender, para reparar, para evoluir. E quando a gente consegue compreender a reencarnação e crer nesta teoria, crer nisso, nós conseguimos ampliar a nossa visão e percebemos que os desafios de hoje nada mais são do que formas de aprendizado para nosso melhoramento e crescimento. E como que se dá a reencarnação? Isso é assunto para outro dia, mas quem tiver interesse em pesquisar, tem o livro Missionários da Luz, no capítulo 13, fala a reencarnação. E lá André Luiz aborda a reencarnação de Sigismundo. Ele conta como que isso acontece, sabe? Como que se dá detalhadamente. Mas ele deixa claro também que não há nenhuma reencarnação, nenhuma desencarnação igual a outra. Porque nós somos únicos. Cada um tem a sua história e a sua experiência. Cada um. E podem perguntar, como que eu não me lembro disso? Como que eu não me lembro? Que eu já vim, que eu já fiz isso? Porque nós temos a bênção do esquecimento. A bênção do esquecimento é a gente não lembrar disso. Porque já é às vezes difícil convivermos com algumas pessoas sem saber o que a gente andou fazendo. Imagine se nós soubéssemos. Ia exaltar o nosso orgulho ou aumentar ainda as nossas tristezas, né? Ia ser muito mais difícil. Então é o que a gente chama da bênção do esquecimento. Mas tem uma forma que eu falo sempre aqui, que eu aprendi com uma amiga. Quem quiser saber o que foi na outra vida, alguém tem curiosidade? É muito fácil. Olha para o seu hoje. Olha para o seu hoje. Onde estão os seus maiores desafios, as suas dificuldades, as suas tristezas? Ali tem algo para ser curado que veio de uma vida anterior. É ali que você precisa colocar a sua atenção. É ali que precisa de cura. E também, da mesma forma, se nós quisermos saber qual é o nosso futuro. Alguém quer saber o futuro? Olha para o hoje. Hoje nós estamos aqui escrevendo o nosso futuro. A partir das nossas escolhas de hoje, nós estaremos colhendo lá no amanhã. E é assim que funciona. Se queremos um amanhã melhor, vamos plantar melhor hoje. Se queremos colher coisas boas, bondade, amizade, alegria, vamos plantar isso hoje. Porque a plantação é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, meus queridos, todo esse conhecimento da doutrina nos traz equilíbrio, nos traz calma, nos traz resignação, esperança, que são elementos básicos para a nossa caminhada. Agora, a prática da caridade, o amor ao próximo, a humildade são caminhos seguros e certeiros, não há errado. Eu recebi no WhatsApp essa semana, alguém daqui do grupo passou, uma pessoa falando sobre a ocitocina. A ocitocina ele é o hormônio do amor. E lá fala assim, quando a gente pratica um bem desinteressado, quando a gente pratica um bem sem esperar nada em troca, mas de coração, sem esperar nada em troca, o nosso organismo recebe uma descarga de ocitocina. A gente se sente bem, a gente se sente alegre, a gente se sente feliz. Então, fazendo o bem é a forma mais fácil de nós sermos felizes, está ao nosso alcance. A vida espiritual, ela não faz diferença dos nossos bens materiais, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não tem de bem material, não faz diferença para Deus o que temos, mas sim o que nós somos. O que nós somos, o bem que nós executamos, o trabalho que nós prestamos, o amor que nós distribuímos. E isso sim determinará a nossa verdadeira riqueza, meus queridos amigos. É isso que tem o maior valor.
E é isso que vai fazer com que a gente consiga sorrir com o coração, apesar de tantas dores, sofrimentos e desafios que a gente tem passado vida adentro, vida afora, nas nossas famílias, no nosso trabalho, enfim, por mais desafios que a gente tem, quando a gente pratica o bem, a ocitocina transborda em nós e nós conseguimos erguer a cabeça e seguir adiante, com fé, com coragem, com resignação, e ainda vem um sorriso no rosto de brinde. Então, nós podemos entender, meus queridos, que acreditando nós ou não, a reencarnação ela existe. A reencarnação é um fato. Ela é uma lei da natureza. E se estamos aqui hoje encarnados, é que tivemos esta oportunidade abençoada de estarmos aqui, vivendo, tendo a oportunidade de reparar as nossas faltas anteriores, tendo a oportunidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que nós possamos, meus queridos, fazer sempre o melhor por nós, pelos nossos, pelo nosso planeta, porque nós estamos todos no mesmo barco chamado vida. Então, essa era a mensagem dessa noite. Eu convido a todos para ouvir agora uma pequena poesia ditada Casimiro Cunha, ditada por Casimiro Cunha Chico Xavier, que diz: ajuda-te. E é assim: se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens dos céus, começa fazendo o bem. No campo da humanidade não colherás a alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte. Bondade é sol que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar da oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Então, meus queridos, com esse sentimento do bem guardado no coração, vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, nos prepararmos para receber o passe, agradecendo mais uma vez ao nosso Criador por estarmos aqui todos reunidos num único pensamento, que é o do melhoramento, da paz, do amor, da sabedoria, de podermos ter aqui mais força, mais fé, para seguirmos a nossa caminhada rumo à evolução, com o bem no coração, com amor, servindo, amparando e iluminando todos os dias. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.